muito bem-vinda, muito bem-vindo também. Se você está aqui na Transformação Mágica de Vida, é porque você quer essa virada. Essa é a nossa versão light e essa é a nossa aula de número 4. Eu queria te convidar, se você está vendo isso no YouTube, a se inscrever no canal e dar um like no nosso videozinho, tá bom? Para você mostrar para o YouTube, para essa plataforma que a gente está usando, que o nosso vídeo é relevante, para ele mostrar mais do nosso conteúdo para outras pessoas. É assim que funciona por aqui. Então, quando você participa, quando você faz isso por mim, você me ajuda muito, tá bom? Nós estamos na aula de número 4 e nós vamos até a aula de número, sabe lá quantos? 15, eu acho. Então, por favorzinho, 15 não, 21, meu Deus, são 21 aulas, então você pode acionar também as notificações, porque todo dia tem uma aula nova aqui no canal para você, tá bom? Participe da nossa comunidade aqui no Saiba Mais, na descrição você tem o link para poder entrar. Hoje o tema não é menos importante que os demais, muito pelo contrário, é também um pilar para sua mudança de vida. Lembra que a gente vai fazer uns 180 graus de mudança na sua vida? Vai tirar você de onde você está e levar você num lugar onde você nunca foi? Vai mudar completamente a sua forma de ver a vida? Sim. Então, se você está acompanhando, você está vendo que os títulos das nossas aulas são inspirados no livro 21 Dias para Curar a Sua Vida, da Louise Hay. Somente os títulos. Os conteúdos são baseados nos meus estudos de lei da atração, de psicologia, experiências de vida e os meus estudos da espiritualidade, ok? Então, os títulos são inspirados no livro 21 Dias para Curar a Sua Vida, da Louise Hay, e os conteúdos são aqui da Paula Maga, da Cocriação. Amores, sem mais delongas, o tema de hoje é deixando o passado para trás. Não é à toa que eu resolvi gravar esse vídeo aqui para você no quarto da minha filha, no quarto de uma criança, porque falar de passado é falar da nossa criança interior. E antes da gente falar da criança interior, eu queria falar para vocês sobre os tipos de passado que a gente lida. Tem o passado de longo prazo, que é aquele passado muito antigo, a nossa vida intrauterina, a nossa primeira infância. Tem o passado de médio prazo, que são 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, depende da sua idade. E tem o passado mais recente, que é a semana passada, o mês passado, até o ano passado, é um passado recente. E tem o passado que eu chamei de... Deixa eu ver aqui como é que eu chamei o passado aqui, ó. O instante passado. Isso. Eu tô aqui com o meu caderninho, que eu faço um roteirinho para não perder nenhum detalhe para você. Que, lembrando que a transformação mágica de vida tem o intuito de transformar magicamente a vida de alguém. Mas a primeira vida que a gente tem que transformar é a nossa. Então eu estou praticando tudo isso que eu estou ensinando para vocês. Portanto, eu tenho o meu caderninho da transformação mágica e tudo que eu estou fazendo para mudar a minha vida eu estou trazendo aqui para você, combinado? Então, ó, temos aí o passado de longo prazo, o passado de médio prazo, o passado recente e o passado que é o instante passado. O minuto passado, os 10 minutos atrás, meia hora atrás, o dia anterior. Então é esse instante passado. Então eu dividi o passado nesses 3 pontos aí para a gente conseguir compreender o que está acontecendo dentro da nossa mente. Quando a gente fala de deixar o passado para trás, porque passou, né? Parece tão óbvio, mas tem uma função de ser esse passado e tem uma função de ser o futuro, mas a gente está onde? A gente deve estar no presente. O nosso corpo e a nossa mente precisam se encontrar em um lugar no tempo que é o presente. Existe uma função para nós conseguirmos viajar para o passado mentalmente e viajar para o futuro mentalmente. Tem uma função para isso. Mas o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito precisam se unir em um lugar do tempo que é o presente. Cada vez que a gente desloca do presente e vai para o passado, a gente corre sérios riscos, porque nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito se dividem. Então, o nosso espírito corre perigo nesse deslocamento, a nossa mente entra em um processo de depressão e o nosso corpo responde com adoecimento, com descontroles, com inflamações. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse deslocamento aí que a gente faz.
quando a gente trata de passado e a gente tem algumas memórias, a gente fica, principalmente passado de longo prazo, a gente retoma lá a nossa criança e os abusos que a gente supostamente sofreu. Por que eu digo supostamente? Porque hoje, mais do que nunca, eu sou mãe e consigo compreender que a minha mãe foi uma mulher possível, foi uma mãe possível. Não foi uma mãe perfeita e teve suas falhas. Eu hoje, com tanto conhecimento, numa geração de informação, eu vejo a dificuldade que é para ser uma boa mãe, para estar com a saúde mental ok. E eu tenho uma filha só. Minha mãe tinha 6 filhos, eu fui a número 2, a segunda filha, mais velha. Então eu fico pensando, gente, quando eu nasci, minha mãe já tinha um bebê de 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses mais ou menos. Que loucura deve ser ter um bebê pequeno e aí engravidar de mais um bebê e esse bebê nasce, tem demandas desses 2 bebês, como que deve ser difícil? Hoje eu tenho empatia para imaginar o que ela deve ter passado, para pensar no contexto dela. Então hoje a minha cabeça pensa sobre a mãe que eu tive de uma maneira diferente. Hoje a minha cabeça pensa sobre o pai que eu tive de uma maneira diferente, depois de muito autoconhecimento, muito trabalho de perdoá-lo e me perdoar. Hoje eu consigo enxergar com mais clareza. Perceba, perdoar o outro e perdoar a si mesmo tem a função de fazer você enxergar as coisas com mais clareza, sem o olhar de vítima e sem o olhar de juiz. Nem você vai ser uma coitada, nem você vai ser uma julgadora, combinado? Então, quando a gente olha para o passado, a gente vai lá no útero da mamãe, a gente vai lá na nossa primeira infância e a gente percebe que a mãe da gente fez o que pôde, mas às vezes a gente se sentiu abandonada. A nossa mãe fez o que pôde, mas às vezes a gente se sentiu ultrajada, às vezes a gente se sentiu rejeitada. E nem sempre é uma realidade, nem sempre é exatamente isso que ela fez. Às vezes minha mãe não me abandonou, mas eu me senti abandonada. Então existe aí um momento em que você divide a verdade da realidade. A sua verdade é que você sente-se abandonada, que você foi rejeitada e que você viveu abusos. Mas a realidade é que a sua mãe fez o melhor que pôde, correu atrás de conseguir te dar pelo menos o básico que ela consiga dar. Então isso é uma coisa que a gente tem que procurar perceber se foi mesmo assim, pra gente conseguir se libertar disso. Porque assim, gente, deixa eu separar pra você. Tem o trauma e tem o terror, tá? O terror é aquela violência explícita. Quando a pessoa sofre violência física, quando a pessoa sofre violência emocional, quando a pessoa sofre violência sexual. Isso é o terror. Isso é o fato consumado. Isso é a violência sofrida. Ninguém tá tirando mérito disso aqui, ok? Então isso é inaceitável, mas o que a pessoa passou e gera um trauma a partir do terror. Mas existe o trauma emocional a partir da percepção. Que às vezes eu sinto-me abandonada, mas não necessariamente fui abandonada. É como eu me sinto. Tanto que as crianças sintetizam ideias. Às vezes um não que elas recebem dos pais, para elas significam abandono, para elas significam rejeição, para elas significam ultraje. Então, a gente tem que tomar cuidado hoje, nós, com a informação que a gente tem, de como a gente vai levar os nossos filhos, como vai ser a nossa educação para com eles, para que a gente deixe eles compreendendo mais próximo do perfeito o que a gente quer dizer. Então a comunicação clara é muito importante. Mas lá na época dos nossos pais não havia comunicação clara. Olha o contexto das mulheres, o machismo que sofriam, a dificuldade que era para suprir a nossa alimentação. Eu, pelo menos, vim de uma família que passou muito apertado com grana. Então, assim, era um contexto muito difícil, em que a saúde mental não era levada em consideração. Eu, quando tive minha filha, os 15 primeiros dias foram de depressão, aquele baby blue que as pessoas falam tanto e a gente só sabe quando vive. Então eu tive aquela depressão pós-parto, que não é exatamente uma depressão pós-parto, porque ela não teve um longo prazo, mas é considerado baby blue, mas é aquela depressãozinha ali do início, do puerpério ali. Então, estava acontecendo na minha vida uma maravilha, o amor da minha vida tinha nascido, a minha filha era a felicidade, era tudo pra mim, é tudo pra mim. E eu estava sofrendo, eu tinha uma tristeza no meu coração como se eu tivesse perdido um parente. Talvez a minha filha possa ter percebido no inconsciente dela que eu estava rejeitando a presença dela.
mas não é a realidade. Talvez essa seja a verdade dela. A minha verdade é que eu estava inflamada, eu estava com a minha mente confusa, eu estava deprimida, eu tive uma queda brusca de serotonina. Então, a verdade, minha verdade é que eu estava doente. A verdade dela talvez seja que eu a rejeitei. Espero que não, vou trabalhar muito isso na cabecinha dela. Mas a realidade é que existia uma mãe doente e existia uma filha necessitada de alegria naquele início ali, necessitada de alguém que estivesse feliz com ela. Entendeu? Então o manejo a partir de agora com a minha filha vai levá-la a ter um trauma ou vai levá-la a ressignificar esse início da vida dela. É aí que eu quero falar com você. O terror precisa ser ressignificado, perdoado e ressignificado. O trauma precisa ser ressignificado. E em todos os dois casos, o perdão tem que partir de você para com o outro em primeira instância, mas no final das contas, o perdão tem que ser para você. Toda vítima, seja do que for, seja de abuso sexual, seja de abuso físico ou emocional, toda vítima sente-se culpada. Porque imagina que se tivesse feito diferente, não tinha sofrido aquilo, se não tivesse saído naquele dia, não tinha passado por isso, se não tivesse nascido naquela família, não tinha feito isso, se tivesse fugido antes, se tivesse contado para alguém, se não tivesse ido à aula. A gente tem mil alternativas para tentar justificar, para tentar mudar um passado que é impossível de ser mudado, porque a vítima tem culpa, entendeu? Por isso que é preciso perdoar ao outro, perdoar ao algoz, perdoar aquele que te fez mal, mas em última instância, perdoar a si mesma para você se livrar dessa culpa. Então, voltando aqui ao nosso roteirinho, deixa eu ver, ó. Já falei com você a diferença de verdade e realidade aqui. Já falei com você do passado de longo prazo, de médio prazo, o passado recente e o instante passado. Agora nós vamos falar dessas bagagens. A gente carrega bagagens do nosso passado e a gente vai juntando as coisas, né? É como se a gente fosse comprando as roupas com 1 ano de idade, aí com 5 anos tá comprando roupa, com 10 anos, e não tá doando, não tá jogando fora, tá só juntando. Imagina você agora com 30 anos e todas as roupas que você usou na sua vida inteira aí num cômodo da sua casa. Junta tudo e coloca no centro desse cômodo. Vai ser uma montanha de roupas e a maioria delas você nem usa mais. Só tá ocupando espaço. Então, as bagagens que você carrega precisam ser modificadas, alteradas, precisam ser tratadas. E como a gente trata isso? Primeiro, vamos falar sobre tudo isso que aconteceu com a gente, todos os acontecimentos, tanto o terror quanto o trauma por percepção de alguma situação. Olha, não importa o que fizeram com você. O importante é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Você já ouviu isso por aí, provavelmente. Não é a primeira vez que você está escutando isso aqui. Não é o que fizeram com você, é o que você faz disso. Então te maltrataram, te abandonaram, abusaram de você, fizeram um monte de coisas ruins. O que você vai fazer com isso? Existe um luto no seu passado. Não sei se é no seu passado recente, não sei se é no seu passado de longo prazo. Existe um luto. O que você vai fazer com isso? Você vai estar vítima desse luto? Você vai estar vítima desse abuso? Você vai estar vítima dessa situação que te aconteceu e que você traz até hoje? Ou você vai olhar para essa situação, tomar uma decisão, modificar isso e seguir em frente? Então não é o que fizeram com você. Fizeram com você, levaram você na posição de vítima. Mas é o que você faz com isso. Você continua na posição de vítima? Ou você sai daí e vai para um outro lugar? Então, quando eu falo para você que há algo a se fazer, é esse ressignificar. Eu vou te ajudar com isso, tá bom? Calma. Precisamos, em primeira instância, perdoar pai e mãe. Não sei o que fizeram com você, ou não sei o que você percebeu do que fizeram, mas você deve perdoá-los, porque a gente cresce com a mentalidade de que o pai e a mãe sabem de tudo. Que o pai e a mãe supera e supre tudo. Aí um belo dia a gente percebe que não, eles estão me machucando. Se eles sabem de tudo e estão me machucando é porque não me amam. Mas na verdade não é assim. Eles não sabem de tudo. Meu pai sempre me ajudava com as minhas lições de casa. Era
principalmente a matemática, que eu me lembro muito bem. E eu adorava que ele me ensinava o dever de casa, porque eu era uma gêniazinha da matemática. E quando eu chegava em casa e ele ia me ensinar, ele me ensinava de um jeito que eu entendia, chegava na escola e eu arrasava. Só que chegou uma certa série, e eu lembro muito bem que quando eu passei da 4ª para a 5ª série, que começou os números multiplicados por letras, as incógnitas, e eu cheguei em casa e perguntei ao meu pai como que fazia aquela multiplicação. E ele falou assim, não, minha filha, a gente não multiplica número com letra. E lá na escola eles tinham me ensinado como que multiplica número com letra. Naquele instante eu percebi que a inteligência e o conhecimento do meu pai eram limitados, que ele parava ali. E adiante tinha muito conhecimento que meu pai ainda não tinha. E estava tudo bem, mas naquele momento alguma coisa dentro de mim mudou. Que eu entendi que meu pai não era dono da sabedoria total do mundo, que não era Deus. Que meu pai era só mais uma pessoa que sabia até certo ponto. E tinha gente que sabia mais que ele, e tinha gente que sabia mais do que essa pessoa. E tem sempre alguém que sabe mais. Mas lá com a minha cabecinha de pré-adolescente, de criança, peraí, meu pai não sabe isso? Mas a gente tem essa noção de que o pai da gente, a mãe da gente, sabe de tudo. E a gente fica frustrado porque eles não dão pra gente todas as respostas. Num dado momento eles param de responder nossas perguntas e a gente fica assim, não gosta de mim, não me ama, que tá me tratando mal, sabe que isso me machuca, então continua fazendo porque quer, porque é ruim, porque é maldosa. E não é assim, eles não sabem de todas as coisas e muitas vezes eles não sabem que estão nos machucando. E anos depois, quando descobrem que estão nos machucando, eles sofrem porque não conseguem voltar no passado para consertar. E alguns deles não sabem nem pedir perdão. Quantos pais no leito de morte pedem perdão para seus filhos? Quantos maridos no leito de morte pedem perdão para suas mulheres? Porque só nesse instante de sabedoria que a pessoa percebe o mal que causou e essa pessoa percebe que não pode voltar no tempo. E a gente não precisa chegar nesse extremo para a gente aprender a pedir perdão e a perdoar. E essa relação de perdão, pai e mãe, o passado, as pessoas que nos machucaram, não precisa ser o confronto direto. Cara a cara com a pessoa que te machucou. Você não precisa ligar pro seu pai, pai, me perdoa. Seu pai não vai entender nada. Tem que ter um contexto. Mãe, perdoa. Mãe, te amo. Sua mãe fala, minha filha, isso tá acontecendo, você tá doente? Não é assim. Você vai descobrir um momento em que seja adequado para você falar com essas pessoas. Mas se você nunca falar com elas, não tem problema. Que o perdão tá aqui no peito, não tá no que você fala aqui. Não deixa o ego te enganar. Porque às vezes a gente fala que perdoou, mas aqui dentro a gente não fez. Às vezes a gente pede perdão pro outro, a gente fala, perdoe-me. Mas a gente não mudou aqui dentro e a gente continua machucando o outro. Então lembre-se que, como diria minha avó, pau que dá em Chico também dá em Francisco. Então, do mesmo jeito que machucaram você, você também deve estar machucando alguém ou vai ter a oportunidade de fazer isso. A gente é o seguinte, a maçã não cai longe da árvore. Você é filha do seu pai e de sua mãe. Então, você provavelmente vai repetir algum padrão deles em algum momento. Para você vencer isso, você precisa estar atenta e vigilante. E não dá para vencer tudo. Em dado momento, você vai olhar para si mesma, agindo na vida e vai falar assim, puxa vida, sou igual a minha mãe. Caraca, eu estou vivendo esse momento. Agora que eu estou vivendo a maternidade, eu estou conseguindo equiparar a minha forma de agir em alguns instantes com a minha mãe. E eu não estou falando de comportamento pronto, comportamento grande, como ela lidava comigo enquanto filha, não. Eu tô falando de um olhar, um carinho, um jeito de sorrir, um jeito de pegar o bebê, sabe? São sutilezas que a gente traz dos nossos ancestrais, nossos pais, nossos avós e bis e por aí vai. Então vamos fazer essa reconciliação para a gente conseguir entrar nesse processo de deixar o passado no passado, tá? A minha Baba Yaga dizia para mim que quando a gente desenterra os defuntos, a gente sente um fedor horroroso. E às vezes não sentimos o fedor, mas a gente encontra apenas ossos. O que a gente está procurando não está mais lá. Então não desenterre esses defuntos, não desenterre o passado tá lá sepultado. Então faça os processos de perdão que você precisa e comece a deixar ir. Essa é a coisa certa a se fazer. Perdoar e deixar ir, ok? Deixa eu ver o que mais temos aqui. Outra coisa que a gente precisa perdoar, além do pai e da mãe, a gente precisa perdoar a escola, a gente precisa perdoar os bullying, as pessoas que nos fizeram bullying.
Elas não tinham consciência do que estavam fazendo, como diz Jesus Cristo, perdoai-vos, eles não sabem o que estão fazendo. E sim, algumas pessoas faziam na época com maldade, com aquele ardor no coração, aquela vontade de te machucar. Mas elas não sabiam que iam te machucar para uma vida inteira. Hoje, se você for atrás delas e falar, você lembra o que você fazia comigo? Eu fazia isso com você? Nossa, cara, me desculpa, poxa vida, eu nem sabia que você ia ter isso na memória até hoje. Às vezes, aquela criança maldosa que fazia bullying com você nem tinha noção da quantidade de feridas que ia abrir no seu espírito. Entendeu? Então é melhor você também passar a escola e os períodos do bullying pelo processo de perdão, para você conseguir colocar o passado no passado. Outra coisinha que você também precisa passar pelo processo de perdão é o seu primeiro amor. Seu primeiro namorado, seu primeiro sexo. Precisa passar pelo processo de perdão. Porque às vezes não foi tão bom, a primeira vez geralmente é esquisita para todo mundo. Você faz coisas estranhas, a pessoa faz coisas estranhas, às vezes te machuca, às vezes não tem paciência, às vezes é lindo, mas às vezes não. Às vezes o primeiro amor te decepciona, te trai. Então passar o primeiro amor também, o primeiro sexo, aquela iniciação na vida conjugal também precisa passar pelo processo de perdão. Tem muitas outras coisas, tá? Que é mais individual para o processo de perdão, mas essas são as principais. Pai, mãe, escola e o primeiro amor, que vai desentrulhar a sua vida sem lógica. Vamos então, a partir de agora, você já tem subsídio para você seguir. Então, a partir de agora, nós vamos iniciar uma viagem. Lembra que a transformação mágica de vida tem exercícios práticos sempre? A partir de agora, nós vamos iniciar uma viagem. A viagem... Toda viagem você precisa levar uma bagagem, nem que seja uma bagagem pequena, uma bagagenzinha de mão, uma mala pequenininha, talvez uma mala de rodinha, talvez você tenha que despachar porque é muito grande, mas toda viagem tem uma bagagem. Lembra que você juntou todas as roupas da sua vida inteira dentro de um quarto e deu aquela montanha de roupa, aquela montanha de sapato, aquela montanha de coisas? Imagina que cada pecinha daquela é uma memória. Cada pecinha daquela é uma experiência. O que você vai montar na sua bagagem para você viajar desse lugar onde você está até o lugar onde você sonha estar? O que você vai fazer? Como você vai montar essa bagagem? Eu vou te ensinar aqui agora. Você vai fazer 2 pilhas. Aqui onde vai estar a malinha que você vai levar experiências boas, aprendizados e o que mais? Isso mesmo, coisas boas, experiências e aprendizados. Você vai colocar aqui na sua balinha para você levar. O que você vai deixar para trás? A dor, o medo, o ressentimento, as feridas que te fizeram, a vontade de se vingar, tudo isso você vai deixar. Então você vai fazer uma listinha aí na sua casa de tudo que você precisa levar para essa viagem e tudo que você precisa deixar. Às vezes, levar para essa viagem é levar a força que você desenvolveu através das suas experiências, levar o amor que você aprendeu a sentir todas as vezes que você era amada por alguém. Você vai levar também a gratidão que você aprendeu nos processos de transformação que a vida traz. Você vai levar também a experiência maravilhosa que é se tornar mãe ou não, ou se tornar esposa, você pode ter se casado. Ou então você vai levar aquele dia maravilhoso que foi passar no vestibular, ou aquele dia incrível que foi colocar sua beca e conseguir a sua formatura. Você vai levar aquilo que você sente orgulho, que você tem, a sua honestidade. Você vai levar a sua beleza de espírito, a sua paz. Você vai levar a sua capacidade de organizar a sua vida. Então isso são coisas que você vai colocar na sua bagagenzinha para você levar. Agora, o que vai ficar para trás? Vontade de se vingar, inveja, ingratidão, as feridas, as memórias ruins, você vai deixar. Então, nessa listinha, você vai colocar essas 2 coluninhas. O que eu vou levar e o que eu vou largar para lá. A listinha de que vou largar para lá, isso eu vou deixar para trás, é o passado que você precisa simplesmente jogar para trás. Acabou, jogar para trás. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa listinha de tudo que você vai deixar para trás, vai queimar bonitinho, vai fazer um pozinho com aquela cinza, tá? Com segurança, tá, gente? Não põe fogo na casa. Vai fazer um pozinho com aquela cinza, vai pegar esse pozinho na mão, vai levantar esse pozinho assim, ó, vai sair na porta da sua casa e vai jogar para trás. Vai jogar assim, ó. Entendeu?
Você vai ficar de frente para sua casa e vai jogar na rua, assim, ó, para trás, assim, pra rua. Aí eu moro no apartamento. O que eu faço? Vai lá na rua, fica na calçada, de frente pro seu prédio e joga para trás. Tá bom? Joga para trás, pra rua, assim, ó, acabou. O passado ficou para trás. Isso é um símbolo, isso é uma âncora pro passado que ficou para trás. É um pó, tá tudo bem. Ah, mas a cinza ainda tá na minha mão. Sopra, limpa, lava, vai lá no banheiro, coloca um sabãozinho, lava, deixa o esgoto levar. O que não é importante pode ir embora, pode ir para trás. E nesse processo, mentalizando que aquilo que é ruim, aquilo que você escreveu, você vai deixar para lá. E aquilo que é bom é uma listinha que você vai colar no seu guarda-roupa para você se lembrar daquilo que você precisa levar para sua viagem de sair daqui e ir para a sua vida mágica. O seu destino é a sua vida mágica. Então esse é o processo de deixar o passado para trás. Arrasou? Eu espero de todo o meu coração que eu tenha te ajudado hoje a colocar um start, colocar um botão de start, de vamos para essa linda viagem que é você para a sua vida mágica. Eu estou praticando isso aqui e agora. E eu desejo profundamente que a abundância esteja com você e que você consiga viver uma vida mágica assim como eu tenho vivido, tá bom? Arrogante e demagogo é aquele que ensina para o outro e não pratica para si. Então eu pratico para mim, você pratica para você, tá bom? E lembre-se, enquanto você estiver vivendo o seu processo, você está proibida de cagar regras na vida do outro. Pratique na sua vida primeiro, mude a sua vida completamente, assim você inspira o outro. Fechado? Que a abundância esteja com você, fica bem e a gente se vê no próximo encontro. Tchau, tchau!